Boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos vossos corações. Estamos aqui mais uma vez para trazer o conteúdo, rápido comentário da lição da escola bíblica, dominical. A lição de número 7. Aproveite a vocês. Peço a você se inscreve no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Fica por dentro de todos os conteúdos que serão postados aqui dentro desse canal no YouTube. Vou deixar aqui já gravado para você já visualizar e aí este vídeo receber a palavra de Deus no teu coração e sair alimentado através deste canal com a palavra de Deus. A lição de número 7, 16 de novembro de 2025, trata-se da lição que fala os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Os pensamentos é a arena de batalha da vida cristã. Nós que somos cristãos vamos passar por todo tipo de pensamento em nossa arena. E esta batalha, principalmente para aqueles que têm TDAH, essa batalha é grande e muito forte. É bem complicado para essas pessoas, que a mente dela vai a 1000 por hora, entendeu? Vejamos aqui que o texto áureo desta lição, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, e versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática diz mesmo assim: um cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Obedientes a Cristo. Vamos lá para a introdução dessa lição, onde o comentarista vem falando na introdução, e a palavra-chave dessa lição fala sobre pensamentos. Vamos estudar sobre isso. Na lição de número 5, que passou, que tem aí no canal do YouTube, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito inseparável dele, ela compõe a parte material ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos. Vejamos bem: sentimentos, intelecto e a vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o espectro racional da alma, compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. É isso que essa lição vai estudar. E vejamos bem que no primeiro tópico ele fala uma visão introdutória. No primeiro subtópico do tópico 1 fala que a experiência de Adão e Eva. No estudo de antropologia, que é dentro da teologia, a antropologia estuda sobre o homem. Antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis. Todo estudo de antropologia ele vai buscar logo, estuda sempre no Gênesis, no livro de Gênesis, que fala do livro da criação. E os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidades
personalidade humana se manifesta originalmente na vida do primeiro casal. Aspecto de personalidade. O espectro racional é visto na capacidade da comunicação e compreensão em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Nós vemos lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 1, do versículo 26 ao 28, no capítulo 2, versículo 18 ao 23, capítulo 3, versículo 8. Para todo esse processo, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamento, né? Elaborando pensamentos e tomando decisões. Foi de acordo com seus pensamentos, tomando decisões. Qual foram essas decisões que ele tomaram? Em questão, nós vamos ver uma das coisas que Adão fez com seus pensamentos, dar nome aos animais, né? E quando nasce também a sua esposa, Eva, ele dá o nome também a ela, né? Falando que era a sua esposa, osso dos meus ossos, né? E isso foi pensamento do seu intelecto que fez fazer coisas que ele gerou através do seu pensamento, que foi dado por Deus para o intelecto humano. Nós vamos ver pessoas com grandes inteligência através dos seus pensamentos, seus QI são bastante aguçados para fazer certas coisas. Isso é uma capacidade que Deus dá ao ser humano. Nem todos têm, mas nós vemos que pessoas que têm um intelecto bastante bem graduado. Nós vamos ver aqui, exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. Isso mesmo. Eva pensou que não devia e foi enganada, né? A mulher sendo enganada veio atrair também ao homem ao engano. Adão não pensou o que devia e também pecou. Conceitos e origens, nós vamos ver que os pensamentos são processos mentais construídos de informações e reflexos e lembranças. Sentimentos, sons, imagens. Quem nunca pensou em coisas de reflexo de imagem em que você vivenciou em sua época, em sua infância, sons que você escutou em sua época, em sua infância, pessoas falando e você se lembrar daquilo que você conviveu ou que vivenciou com alguma pessoa. Isso é o seu pensamento. E guarda tudo isso. Vejamos bem que biológicos e psicológicos, espirituais ou externos, ambientais, experiências do cotidiano, pode também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando. Vem pensamentos em sua mente. Ou cabe você aceitar, ou cabe você reprovar aquilo que vem do seu pensamento. Pessoas que pensam em suicídio, vai e pratica o suicídio, se mata. Ele aprovou aquilo. Pessoas que conseguem resistir certos pensamentos que podem levar ele à morte. Ele reprovou aquele pensamento. Vejam que nós vamos ver as características dos pensamentos dentro do primeiro tópico. Vejam bem. Nós vamos ver características dos pensamentos dentro do primeiro tópico, que ele fala mesmo assim, em sua
cima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos e barulhentos, simples, ou complexo, ou complexos neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Quantas imaginações nós já tivemos desde a infância? O comentarista fala: do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins. Isso todo ser humano vai ter, ou pensamentos bons ou pensamentos ruins. Isso o ser humano irá ter, não tem como evitar. Ou puros ou impuros, verdadeiros ou falsos, os que são originados de fatores externos, são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos e dos sentidos, como os olhos, ouvido, boca, as mãos ou nariz. Por isso, obter-se de toda a aparência do mal é essencial. É isso que a Bíblia nos aconselha e pede. Leia em 1 Tessalonicenses 5:22. Você vai ver. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos e impuros. É isso que a Bíblia nos ensina, não colocar coisas más aos nossos olhos. Não podemos, vejamos bem, deles podem surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidade sexual, mentiras, calúnias, maledicências. Cabe nós abortar os ciclos de pecaminoso, o ciclo pecaminoso. Temos que cortar o ciclo pecaminoso que nos leva a pensamentos impuros e guardar nossa mente em Cristo Jesus. O segundo tópico fala mesmo assim a gestão dos pensamentos. Devemos gerenciar os nossos pensamentos. A mente do ser humano, se ela não for guardada em Cristo, ele vai fazer grandes barbaridades, grandes estragos na vida de pessoas se nós não guardarmos as nossas mentes em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos ensinar a vivermos centralizado naquilo que é honesto, verdadeiro, naquilo que não é falso, mas verdadeiro. Vejamos bem gestão dos pensamentos. Nós vamos ver aqui alguns tipos de pensamento nesse segundo tópico, que fala imperativo, ético e espiritual. As epístolas aos Filipenses é repleta de referências, sentimentos e emoções, não sem razão, Tem entre os seus epitetos da Epístolas da Alegria, que é em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 e 4, do capítulo 2, versículo 1 ao 2, do capítulo 4, verso 1, nós vamos ver entre esses versículos aí que você vai ler, pega a sua Bíblia, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão do pensamento, que nós lemos no capítulo 4 e o verso 1, capítulo 4 e o verso 8, que foi o textuário da lição, onde fala que quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. E fala sobre pensamento. Devemos pensar se realmente
tudo que foi falado nesse versículo, devemos pensar claramente se é honesto, verdadeiro, puro, se é verdadeiro, se não é falso. Devemos pensar, entender e compreender. Veja bem que o tópico fala sobre o imperativo ético e espiritual, que nós lemos capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Nela, Paulo apresenta aspectos positivos. Você vai ver nenhum aspecto dentro desse versículo está falando de forma negativa, mas de forma positiva. Do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido, tudo abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiros e honestos, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou afirmativo. Pensai, indica. Pensai, fala do pensamento. Vejamos bem, trata-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar se conduzir por pensamentos aleatórios ou intrutivos. Como temos também gerido os nossos pensamentos. É isso que a Bíblia fala, como nós temos gerido os nossos pensamentos. Lê a palavra, que a palavra de Deus é a melhor escolha para manter os nossos pensamentos positivos. Acima da técnica, dentro do tópico 2, os nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo, que se limita ao plano da realidade. Vejam bem, do plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são daqui da terra. Está lá em Colossenses capítulo 3, e verso 1. Pensar além das circunstâncias temporárias através de decepção, através de percepção, e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais. Isso mesmo. Comuns a toda a humanidade. Quem nunca passou por isso? Além de encher o nosso coração da esperança que não nos traz confusão, que está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 5, a visão celestial infinitivamente superior nos capacita a gerenciar rabialmente todos os sistemas dessa vida inferior. Recursos espirituais, dentro desse segundo tópico, gestão dos pensamentos. Nós vamos ver recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção dos bons pensamentos, inspirado em verdades eternas. Dizem que quem lê também a palavra de Deus vai ter menos estresse e se faz bem para o seu coração a palavra de Deus. Vejamos bem que o tópico 3, para nós terminarmos, não ficarmos muito grande, é extenso essa gravação aqui no YouTube, a batalha na arena dos pensamentos, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas. Isso é inegável. A nossa mente é a arena de grandes batalhas, com verdadeiros
bombardeios, inclusive espirituais. E espirituais. Isso é sério. Bombardeio espiritual. Se alguém entender o mundo espiritual, vai entender que os bombardeios na mente é tão grande na vida do ser humano que para nós contermos isso somente batalhando também com o espiritual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vejamos bem, Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6 e o verso 12, e em função disso a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração em mente. Guardar o coração em mente. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse coração aqui, mas o coração que a Bíblia está querendo interpretar é esse pensamento da gente, que devemos ser guardados. Por isso que quando ela fala guardar o coração em mente, porque tudo que gera na mente também pode afetar o coração. Por isso que a Bíblia fala do coração. A função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração ou mente. Coração é sinônimo de sentimento, de amor, e pois o que pensamos influencia os nossos sentimentos e desejos e decisões. Isso é nossa mente, nosso coração. Na versão NTLH, fala que na nova tradução da linguagem de hoje, Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa. Isso é bíblico. Tenha cuidado do que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos e fazer ninhos em sua cabeça. Vejam bem, tiveram fins trágicos. Cuidados práticos que nós devemos ter. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente, para proteger a nossa mente. Vejamos bem, proteger nossa mente. Não nutre pensamentos distorcidos de si mesmo, pensamentos distorcidos de si mesmo, se sentindo para baixo, que é o verme do carrapato. Isso gera um atraso em nossas vidas. Pensar dessa forma, desse jeito de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade, também pensar que é superior aos outros, isso, seu ego, soberba. Também não podemos pensar assim. Purificar a mente dos maus pensamentos, vigiar contra a mentira e todo tipo de engano, como Tiago fala em capítulo 4, verso 8. Livrar-se da intoxicação da nossa mente. Acesso a informações, principalmente nas redes sociais, que produzem fadiga, exaustão, ansiedade. Focar a mente no que indica ou pelo menos instrui. Construir relacionamentos saudáveis. Contas verbais geram pensamentos aflitivos e pensamentos aflitivos, que é conflitos. Isso. E perturbam a mente, dificultando a paz interior, discernimento espiritual. Para nós concluirmos essa lição, para um viver equilibrado, como a Bíblia fala, com quietude e paz na alma, devemos o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos na sintonia com a sua vontade. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Devemos deixar o Senhor transformar constante a nossa mente.
nos renovando através da palavra de Deus. Forte abraço, fica na paz do Senhor, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações. Amém?